Boa tarde, tudo bem? Nós estamos no mês de setembro e setembro é considerado o mês da Bíblia. E o programa de hoje, o programa Contando o Caso, vai falar a respeito da Bíblia Sagrada. E para falar a respeito da Bíblia Sagrada, nós convidamos o Padre Rosivaldo, missionário redentorista, pároco aqui da paróquia de Bom Jesus da Lapa, que já esteve em nosso programa, já conversou conosco e é conhecido de vocês, meus amigos e minhas amigas internautas. Você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia? O que é Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? São essas questões que o Padre Rosivaldo vai nos ajudar a compreender e a responder nesse programa. Então fique ligado conosco. Padre Rosivaldo, boa tarde. Boa tarde, Padre Roque, boa tarde a toda a equipe de produção do programa. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo pela Web TV Bom Jesus. É com prazer que estou aqui para falar sobre a Bíblia. Então, bem-vindo mais uma vez, né? Nosso muito obrigado desde já ao nosso programa Contando o Caso. Esse programa que é um patrocínio da campanha dos Romeiros e que vai ao ar todas as terças-feiras às 4 horas da tarde. E muita gente já é conhecida desse programa, como também a nossa produção faz questão, né, de cada dia preparar um tema interessante para que o pessoal que está em casa possa participar da vida do Santuário do Bom Jesus da Lapa. Padre Rosivaldo, uma ocasião o senhor escreveu um livro sobre a Bíblia, né? Verdade. Fale um pouquinho a respeito desse livro. Bíblia ontem e hoje. Esse livro foi escrito para trazer um pouco da história sequenciada da Bíblia, que geralmente se apresentam nos livros que são escritos, o Evangelho de Mateus, os livros do Antigo Testamento, o livro dos Salmos, isso separadamente. E a proposta desse livro que eu escrevi, Bíblia ontem e hoje, foi de trazer uma história sequenciada e lógica da história de salvação, da história bíblica, além de trazer a atualização, ou seja, trazer a Bíblia para os nossos dias de hoje, para a nossa cultura, nossa realidade de hoje. Basicamente foi isso o livro. A edição foi esgotada? Teve uma nova edição? Teve a segunda edição que já foi esgotada. E nós já estamos pensando numa terceira. Terceira edição, né? Terceira edição. Pois é, então nossa produção vai ganhar os livros da terceira edição do livro do Padre Rosivaldo. E por falar nisso, nós queremos conversar a respeito da Bíblia. Setembro é o mês da Bíblia, por quê? Primeiro porque é o mês que nós celebramos um santo que foi fundamental para a tradução da Bíblia, São Jerônimo. São Jerônimo nós celebramos no dia 30 de setembro. Então o mês da Bíblia foi trazido pela igreja para o mês de setembro, até para privilegiar e homenagear um grande biblista que nós tivemos, que foi São Jerônimo. Na verdade, Padre Roque, aqui no Brasil o mês da Bíblia é celebrado em 1971, mas desde 1947 que é celebrado o Dia da Bíblia no último domingo do mês, exatamente por isso, porque é o mês dedicado a São Jerônimo, ele que traduziu a Bíblia de duas línguas originais, do hebraico e do grego, para o latim, que era a língua corrente da época e a língua também da liturgia da igreja na época. Então, é por isso que setembro foi escolhido como o mês da Bíblia. Tá vendo? Nós estamos conversando com quem sabe. Né? E por falar com quem sabe, se fala muito a respeito da Bíblia, livro sagrado, Sagrada Escritura. O que é Bíblia de fato? Bíblia é uma palavra hebraica que quer dizer livro. Quer dizer, livro depois da imprensa, porque antes eram rolos. Na verdade, é uma palavra Bíblia que quer dizer rolo. Por quê? Porque a Bíblia era escrita com dois materiais específicos, com o papiro e o pergaminho. O papiro é a folha de uma planta chamada junco, que eles curtiam e escreviam com frutas e que soltasse uma tinta duradoura. E o pergaminho, pele de ovelha, de carneiro, pele curtida. Então eles escreviam com essas frutinhas e enrolavam para preservar, quando ainda não existia o livro. Então, na verdade, Bíblia é um termo bíblico, ou um termo hebraico, para simbolizar o rolo. E depois da imprensa tornou-se livro. Mas nós podemos dizer, Padre Roque, que não é no singular. Como a gente fala Bíblia
Sim. Na verdade, são 73 livros num só. Podemos dizer que a Bíblia é uma biblioteca e não apenas um livro sagrado, né? São vários livros sagrados que estão compilados e se torna um só. Mas ele, na verdade, é uma variedade de 73 livros para os católicos e 66 para os protestantes, que nós chamamos evangélicos. Então, isso aí é a palavra Bíblia e como ela se distingue. Agora, esse conjunto de 73 livros, ele está dividido em duas partes. Exatamente. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, tudo antes da chegada de Jesus. E o Novo Testamento, tudo na era de Jesus. Então tem uma mensagem própria. O Antigo Testamento traz o que para nós, na verdade? A apresentação, quem é Deus, porque o povo era ignorante. O povo era politeísta, ou seja, acreditava na existência de muitos deuses, e Deus se revela a um povo para mostrar que Ele é o Criador de todos nós e que só existia um só Deus. Então, o Antigo Testamento traz a apresentação de Deus, quem Ele é, traz a história da criação, a ideia da criação, e traz a promessa de Deus de que Ele vai mandar um filho. Então, esse é o conteúdo do Antigo Testamento. E o Novo Testamento é a presença de Jesus ao vivo aqui entre nós. Então, são duas divisões, o Antigo e o Novo. Geralmente, algumas pessoas falam velho, mas a gente deixa de utilizar essa palavra Velho Testamento, não é? Porque parece uma coisa ultrapassada e a Bíblia não é. É Antigo Testamento e Novo Testamento. Por falar em Bíblia, que não é um livro ultrapassado, a Bíblia ela é diferente dos outros livros, por quê e em quê? Primeiro, podemos dizer assim, porque ela traz uma mensagem divina. E um livro que eu escrevo, que uma outra pessoa escreve, traz uma mensagem humana, embora possa ter inspirações divinas, não tenha dúvida. Mas quando uma pessoa humana escreve um livro, ele está falando da sua concepção de mundo, das suas ideias, ou seja, da sua ideologia, da cultura onde ele foi criado. Ele está falando do lado humano, a concepção humana dele. E a Bíblia é diferente. A Bíblia está falando de uma revelação divina. Se nós pegarmos só um exemplo, um escritor muito conhecido entre nós, Jorge Amado, um livro de Jorge Amado daqui a 50 anos, por exemplo, vai estar meio ultrapassado, porque está fora de época. A Bíblia já tem milhares de anos que foi escrita e, no entanto, ela nunca perde esse referencial. A palavra de Deus é para todas as épocas, então a distinção é muito forte. Uma revelação divina e uma revelação humana, ou uma manifestação humana, embora possa ter também inspirações divinas num livro que a gente possa escrever. Todo livro tem um autor, né? A Bíblia, como livro, também tem autor. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia, o autor principal é Deus, que se revela ao povo. Mas aqueles que colocaram, vamos dizer, flexibilizaram as ideias, que fizeram um conjunto, que organizaram, foram homens. E muitas foram as pessoas que escreveram a Bíblia. Desde jovens, desde homens, mulheres, pobres e ricos, analfabetos e especialistas, letrados, juízes, profetas. Então muitas foram as pessoas que escreveram a Bíblia. E é interessante, se nós pegarmos aqui dois polos, na Bíblia, analfabeto também tiveram sua vez. Mesmo que não tenha sido eles que tenham escrito, e especialistas também. Eu vou citar um exemplo, a literatura sapiencial da Bíblia. Ou seja, são os livros escritos, são 7 livros, pela sabedoria do povo antigo. Então se coletava, eu tiro um livro aqui dos Provérbios, se coletava a opinião do povo, e especialmente os mais idosos, os anciãos naquela época, chamados anciãos, eles tinham muito mais vez do que hoje. Eles eram mais respeitados. Então, quando uma pessoa era bem vivida e tinha uma fé muito grande, então quando aquela pessoa abria a boca para falar, para dar um conselho, ou para pronunciar alguma frase, então todos abaixavam a cabeça porque é um mestre que está falando. Ele tem experiência de vida, ele tem fé em Deus. Então o livro dos Provérbios, podemos dizer que é um livro escrito por muitas pessoas analfabetas. E vem dizeres do povo. Eu vou citar, eu até reservei aqui, Padre Roque, alguns provérbios
do povo antigo, até para dizer que foram ideias de pessoas simples do povo e até analfabetos. E até engraçados algumas afirmações. Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos é o preguiçoso para quem o envia. Depois o segundo aqui. Quem fala demais espalha segredos. O homem de confiança mantém a discrição. Um terceiro aqui que é muito engraçado. Anel de ouro em focinho de porco é a mulher bonita, mas sem bom senso. E se nós formos pegar alguns provérbios de hoje, simples do povo, tudo isso para dizer uma realidade da experiência das pessoas. E temos uns provérbios, eu até anotei aqui, papagaio fala, periquito leva fama. É muito conhecido esse provérbio popular. A galinha que primeiro se espanta é aquela que põe o ovo. Depois tem uma outra aqui. Quem vai sem ser chamado, volta sem ser mandado. Boca calada, não entra mosquito. Deus disse, faz por ti que eu te ajudarei. E tem uma outra, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ou seja, são esses provérbios, esses dizeres do povo, que foram também registrados na Bíblia, e de um povo simples. E podemos dizer que muitos que pronunciaram esses provérbios no livro dos provérbios, eram pessoas analfabetas, pessoas simples do meio do povo. Agora, se nós pegarmos, Padre Roque, por exemplo, o Evangelho de Lucas, Lucas era médico. E quando ele fala das curas de Jesus, ele fala com autoridade. Então podemos dizer, respondendo agora a sua pergunta, que a Bíblia, o autor principal é Deus, que revela nos seus filhos, mas foi escrita por pessoas de várias categorias diferentes, analfabetos e grandes doutores, especialistas, enfim, todos tiveram a oportunidade de deixar a mensagem de salvação de Deus. Agora, esse livro chamado Bíblia, ele levou muito tempo para ser escrito, alguns falam, né? Na faculdade a gente aprendeu mais ou menos isso, né? Nos estudos bíblicos. Quantos anos mais ou menos levou a Bíblia para ser escrita como a gente tem ela hoje? Olha, calcula-se, porque a gente não pode falar de datas precisas quando nós estamos falando de textos muito antigos. Então, aproximadamente 1000 anos se gastou para escrever a Bíblia do início ao final. Ou seja, tem muitos livros que são de épocas diferentes. E interessante que ela não está ordenada pela idade, não. Às vezes, um texto que começa no livro do Gênesis é um texto lá do exílio da Babilônia, muito tempo depois. Então, na verdade, segundo os cálculos, 1000 anos aproximadamente durou para ficar pronto para ser confirmado como cânon oficial todos os livros da Bíblia. E uma coisa interessante, o livro do Antigo Testamento, né, ou o Antigo Testamento, que foi escrito antes de Jesus, e o Novo Testamento depois de Jesus, né, eles se diferem na questão da preparação, né? Um antes de Jesus e o outro depois. Mas o que há entre eles de união, de unidade? Muito bem observada a sua pergunta. Na verdade, quando Jesus chega, ele disse, eu não vim para abolir a lei, mas para aperfeiçoar a lei. Então, na verdade, o Novo Testamento, na era Jesus, Jesus pega as referências do Antigo Testamento. Então, mesmo que sejam 2 testamentos em 2 épocas diferentes, eles não provocam uma ruptura, ou seja, um corte. Ele é continuado, Jesus continua. Só para dar uma ideia para ti e para todos os que estão nos assistindo pelo Web TV Bom Jesus, quando Jesus escolhe 12 apóstolos, ele escolhe 12 apóstolos por quê? Porque cada apóstolo está representando uma tribo do Antigo Testamento. Eram 12 tribos que formaram o povo de Deus. Então, cada um dos apóstolos está representando uma tribo antiga. Um traiu, que foi Judas. Nem todas as tribos foram fiéis a Deus no Antigo Testamento. Então, nós estamos vendo que aqui, com esse exemplo, quem conhece o Antigo Testamento, é muito mais fácil entender a mensagem de Jesus, porque as referências estão no Antigo. E não somente a mensagem de Jesus. Por exemplo, o livro do Apocalipse. Nós achamos um livro muito complicado e assustador para ler, porque muitas vezes nós não conhecemos o Antigo.
Porque a maioria das afirmações, das visões do Apocalipse, vem das visões do livro de Daniel, do Antigo Testamento, e de outros profetas. Então, na verdade, mesmo que seja Antigo e Novo Testamento, que sejam duas épocas, não há um corte na história. Jesus chega para dar continuidade a tudo aquilo que foi prometido por Deus ao seu povo e aos profetas, por último, para a sua chegada. Uma curiosidade é que nas celebrações que nós participamos, tem um momento que a Assembleia é convidada a responder glória a vós, Senhor, né? E depois, um outro momento, a Assembleia diz graças a Deus, né? Qual a diferença da leitura que foi feita? Interessante. Há uma diferença realmente. Nós falamos, quando uma pessoa proclama uma leitura da Bíblia que não seja o Evangelho, então se diz palavra do Senhor. E a nossa resposta é o quê? Graças a Deus. Porque a leitura bíblica é uma proposta. E o povo responde. É uma proposta e uma resposta. Então, a partir do momento que eu proclamei a leitura bíblica, ela é uma proposta para a comunidade. E a comunidade responde, graças a Deus. Ou seja, eu quero participar dessa proposta, que é a palavra de Deus. Então, todas as leituras que não sejam o Evangelho se refere palavra de Deus. Esse Deus, palavra do Senhor, esse Senhor é Deus. Já no Evangelho, esse Senhor já é Jesus. Palavra da salvação já é Jesus. Por quê? Aqui a distinção. Deus que revela toda a Bíblia Sagrada e aponta para o Filho chega e agora assume a responsabilidade da salvação da humanidade. Então, aqui é uma diferenciação. Um Deus que ilumina o seu povo e direciona para Jesus. Jesus chega trazendo a proposta de Deus, que já é uma evolução, é a salvação. Então, qualquer leitura que não seja o Evangelho, esse Senhor é Deus. E toda leitura do Evangelho, esse Senhor já é Jesus glorificado. Glória a vós, Senhor. Glorificado porque já está ressuscitado aqui entre nós. Então vocês viram a diferença? E nós participamos das celebrações e respondemos, damos essas duas respostas no momento da proclamação da palavra. Graças a Deus e glória a vós, Senhor. Graças a Deus para as leituras que não são do Evangelho e glória a vós, Senhor, para o Evangelho, que é a palavra de Jesus. Padre Roque, eu gostaria até de fazer mais uma observação. Sim. Porque nós vemos às vezes nas igrejas, alguns leitores e até nós padres, dizermos, estas são palavras do Senhor. Sim. E estas são palavras da salvação. Do ponto de vista teológico está errado, porque na verdade é palavra no singular. E é muito claro isso no Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, a palavra se tornou gente e habitou entre nós. Então, quando se fala palavra, não é cada uma das palavrinhas gramaticais do texto, não. Mas a palavra no Antigo é Deus e a palavra no Novo é Jesus encarnado entre nós. O Verbo que se fez carne entre nós. Portanto, o certo é dizer palavra do Senhor e palavra da salvação, e não palavras do Senhor ou palavras da salvação. Isso é interessante para a gente corrigir nosso vício de linguagem nas celebrações. Então nós estamos aqui com o Padre Rosivaldo, pároco da paróquia de Bom Jesus da Lapa, conversando a respeito da Bíblia, agora no mês de setembro, dedicado ao mês da Bíblia. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Ao visitar o Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa neste ano, você vai encontrar várias novidades. Nós estamos com a ambulância nova, estamos com um novo sistema de monitoramento, garantindo mais segurança aos nossos romeiros. O velário foi organizado também num lugar novo, mais amplo, mais espaçoso, mais confortável. E finalmente, esta gruta de Nossa Senhora da Soledade. O ambiente está climatizado, e agora estamos na fase de acabamento no altar de Nossa Senhora. Estes são os nossos sonhos e as nossas necessidades. Com a sua ajuda, romeiro e romeira do Senhor Bom Jesus da Lapa, nós conseguimos realizá-los. Participe da campanha dos romeiros
do Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa e seja mais um elo desta corrente do bem em prol do nosso santuário. Que o próprio Senhor Bom Jesus e a Mãe da Soledade abençoem a você e toda a sua família. Estamos de volta com o nosso programa Contando Casos, e o nosso programa Contando Casos de hoje, falando a respeito da Bíblia. Bíblia, Palavra de Deus, setembro, mês da Bíblia. E para conversar a respeito desse assunto, nós estamos aqui com o Padre Rosivaldo, missionário redentorista, pároco aqui da paróquia de Bom Jesus da Lapa. Padre Rosivaldo, a Bíblia é um livro muito antigo e muito novo ao mesmo tempo. Ela foi traduzida em diversas línguas, em diversos idiomas. As religiões cristãs, todas elas utilizam a Bíblia. Mas há uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, ou protestante. Qual é essa diferença mesmo? A diferença é que na Bíblia evangélica faltam 7 livros da nossa Bíblia oficial. Os livros são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e 1º e 2º Macabeus. Agora, por que isso? Isso vem de longe. Em resposta bem sintética, antes de detalhar um pouco, Padre Roque, e todos que assistem pela Web TV, Bom Jesus, os evangélicos, depois da reforma de Lutero, não aceitaram que os livros escritos fora da Palestina, do país de Jesus, fossem livros inspirados por Deus. Então, em síntese, a resposta é essa. Mas como entender isso? Nos séculos, no 3º e no 4º séculos, houve uma saída muito grande de gente da Palestina, do país que Jesus nasceu, para o Egito. Então, essa migração muito forte fez com que lá na Palestina se falava o aramaico, só que no Egito se falava o grego. A primeira e a segunda geração dos que saíram da Palestina com o cânon da Bíblia escrito em hebraico, e o que aconteceu? Eles não assimilavam mais, então ia nascendo a segunda e terceira geração dos filhos, não dominavam mais a língua mãe. Aí o que eles fizeram? Os livros foram se sucedendo, 7 livros foram escritos, mas não mais na língua hebraica, mas na língua do país onde eles estavam, que era o Egito. Então 7 livros foram escritos na língua do país deles, em grego. E aí, resultado, isso vem se definindo no Concílio de Florença, em 1430, foi definido a relação de livros oficiais como 73 livros inspirados. Tudo tranquilo. Em 1517, todos nós sabemos que Lutero era um padre e se revoltou contra algumas questões da igreja e dividiu a igreja. Então, nessa reforma de Lutero, então ele rejeitou 7 livros da Bíblia que não foram escritos na Palestina, afirmando que não eram livros inspirados. Então, resultado, a Bíblia evangélica ficou então com 66 e a Bíblia católica com 73, confirmada no concílio como livros inspirados por Deus. Então, essa é a diferença. Agora, o Novo Testamento são 27 livros, de um e de outro é a mesma coisa. Às vezes eles mudam o termo, como por exemplo, Javé, que nós chamamos Javé, eles chamam Jeová, algumas crenças e por aí vai. Mas na verdade o número de livros e o conteúdo é o mesmo. Agora, aí há uma certa contradição até por parte deles, porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Exato. Né? E os livros do Antigo Testamento escritos em grego foram rejeitados. Correto, né? Exato. Então é uma contradição, na verdade, não é? Você salientou bem. E por falar nisso, nessa questão da linguagem da Bíblia, do conteúdo da Bíblia, a Bíblia foi escrita de fato em quantas línguas? Foram escritas em 3 línguas, do Antigo Testamento, hebraico e aramaico, e parte também em grego. Mas os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. E levanta-se a possibilidade apenas que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em hebraico. Mas isso ainda há uma divergência entre os biblistas, porque nos achados de Qumran,
na Gruta de Qumran, em 1947, quando encontraram escritos da Bíblia, nada comprovava de que o Evangelho de Mateus tinha sido escrito em hebraico. Então, para nós católicos, continua. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego e os livros antigos do Antigo Testamento, hebraico e aramaico. E algumas passagens também em grego. Agora, pastoralmente, a igreja no Brasil sempre apresenta para o mês de setembro um livro ou um texto a ser refletido, estudado pelas comunidades, não é isso? Correto. Para esse ano tem algum já específico? Este ano, sim, o mês de setembro deste ano, o livro específico a ser estudado é o Evangelho de Mateus. E aquele último envio de Jesus, ide pelo mundo, anunciai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, foi esse versículo que foi escolhido, já na terminação do Evangelho de Mateus, para ser estudado nesse mês da Bíblia. Então, é esse o estudo que vai... Toda a igreja no Brasil, isso é a CNBB em nível nacional, que escolhe o tema de cada ano do mês da Bíblia. E esse ano, esse é o tema a ser estudado. Agora, assim, como cada cristão, católico de um modo particular, pode se tornar mais íntimo da Bíblia? Eu diria assim, até brincando, Padre Roque, de início, primeiro é tirar a Bíblia da estante, que quando nós entramos na casa de um católico, geralmente o católico respeita, claro, não é? Tem uma devoção muito grande pela palavra de Deus. E geralmente uma das peças que se coloca na estante é a Bíblia. E uma Bíblia bonita, toda colorida. Então a primeira atitude é tirar e bater o pó que está na Bíblia. Então tire da estante, bata o pó, limpe direitinho e tome uma atitude em seguida. Que atitude é essa? Eu diria assim, em família. Porque é tão bonito quando nós estudamos a palavra de Deus em família, pelo menos uma vez por semana, o Evangelho do domingo, se a família sentasse, se reunisse para conversar, para discutir, para aprender mais. E uma dica muito prática, Padre Roque, eu penso que a igreja, ela é sábia, ela refletiu bem e dividiu os textos bíblicos, dividiu a Bíblia em 3 anos diferentes, anos A, B e C. E uma dica prática são aqueles livrinhos da liturgia diária. Nós temos mesmo, nós redentoristas temos através da editora Santuário, a liturgia diária, que é aquele livrinho que vem com as leituras de todo dia. Ou seja, a igreja ali já pensou direitinho, já viu cada mês do ano, cada dia. Então nós pegarmos aquela referência e não ficarmos somente com o livrinho da liturgia, mas manusear a Bíblia para nós termos a familiaridade com os livros da Bíblia, com a revelação de Deus pela sua palavra. Tem uma expressão da carta de São Pedro, que ele diz que a palavra de Deus é doce como mel, né? Então, é doce como mel, como se fosse um chocolate gostoso, que a gente come e saboreia, né? A palavra de Deus. Agora, tem algum material disponibilizado para esse estudo da Bíblia neste ano? Tem. Em nível nacional, a CNBB faz. Mas em nível de cada regional da CNBB, a CNBB, todos sabem, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que comanda a igreja no Brasil. Então, a igreja é dividida por regionais. E o regional que nos compete aqui, da nossa área, é o Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe. E esse Regional Bahia e Sergipe, ele prepara o material do mês da Bíblia. Não somente o mês da Bíblia, mas novena do Natal em família, campanha da fraternidade. E o livrinho do mês da Bíblia esgotou-se, infelizmente. Nós fomos buscar para a paróquia de Bom Jesus da Lapa, mas a procura foi tão grande, uma tiragem de quase 100 mil exemplares, e com isso nós ficamos sempre que nós chegamos atrasados. Então, nós temos esse subsídio preparado pela CNBB Regional Nordeste 3. E fora isso, Padre Roque, eu gostaria de colocar aqui, não somente em forma de registro do mês da Bíblia, mas como convite a todos os telespectadores que estiverem aqui na região da Lapa, que a paróquia de Bom Jesus da Lapa está fazendo neste mês da Bíblia um tríduo bíblico, nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Nós teremos às 19h30 até às 22 horas, um estudo bíblico, enfim, uma colocação geral da Bíblia e depois entrando na particularidade do mês deste ano, que é o Evangelho de Mateus.
Então eu deixo aqui o convite no programa Contando Casos a todos aqueles que estiverem próximos aqui a Bom Jesus da Lapa. 22, 23 e 24 de setembro, de 19h30 às 22 horas, na Igreja Santa Teresinha. Então, certamente a nossa produção vai fazer a cobertura de um desses dias, até para mostrar de modo concreto o estudo da Bíblia a partir desse programa de hoje. O nosso programa está chegando ao fim. A Bíblia é um livro tão grande, tão bonito, que vale a pena falar dela o tempo inteiro. A gente fala e não esgota, só que o tempo passa, né? Então nós queremos agradecer ao Padre Rosivaldo pela sua participação em nosso programa. E pelo jeito, Padre Rosivaldo, o senhor gosta muito de falar da Bíblia, né? Ah, isso é com certeza. Nós somos colegas de teologia, você sabe disso. E a área que eu mais me dediquei foi a Bíblia. Porque quando eu entrei no seminário eu não sabia de nada, né? Eu estava totalmente alheio. Eu via meus colegas, você era um deles, refletirem bonito na hora da missa que o Padre Francisco abria para que todos pudessem. E eu estava verde ainda. Eu digo, não, eu vou pegar a Bíblia como um desafio. Eu quero aprender a Bíblia. E aí foi a matéria na teologia que eu mais me dediquei, foi a Bíblia. Então, com esse desafio todo, Deus iluminou, que acabou fazendo com que eu ficasse com muito gosto, e eu gosto muito mesmo do estudo bíblico. Suas considerações para os nossos internautas. Eu deixo aqui meu abraço e deixo também o pedido de que nesse mês da Bíblia, que vocês levem mesmo a sério. Em cada casa, em cada família, especialmente família cristã, família católica, que monte um altarzinho no mês de setembro, coloque a Bíblia, ornamente, enfeite essa Bíblia e possa colocar tanto flores como uma vela, porque a vela indica que a Bíblia é luz de Deus a iluminar a nossa caminhada. Portanto, que todos os lares cristãos nesse mês de setembro, estejam ornamentados e aprofundados da palavra de Deus, que seja uma visualização como um sinal para toda a família. Muito obrigado, Padre Roque, muito obrigado a todos vocês que estão ligados agora no programa Contando Casos. E o nosso programa Contando Casos fica por aqui. Então, quero lembrar que você não esqueça de adquirir a sua Bíblia, que não tem. A Bíblia você encontra aí no valor até de R$20. Então não é muito caro para adquirir a Bíblia. Compre a Bíblia, leia a Bíblia e pratique a Bíblia. Nosso muito obrigado, fique com Deus, até na próxima terça-feira.